Irmãos, vamos abrir em Lucas 11. A gente ainda está em Atos 2:42, né? Eu acho que a maioria já tem esse versículo decorado, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O assunto que eu vou falar hoje é sobre oração. Por isso que a gente vai ler alguns textos de Lucas. Primeiro Lucas 11. Mas antes eu vou orar, tá? Senhor, obrigado por este momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra que é o nosso alimento. Senhor, prepara os nossos corações, todos os nossos corações, para que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, nos exortar, nos consolar e nos encorajar. Que o Senhor nos dê graça nesta manhã, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Lucas 11, é só o versículo 1. Uma vez, estando Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Só até aí. Estava Jesus orando em certo lugar e quando ele terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Este assunto parece ser um assunto tão simples, né? Tão básico da fé cristã, mas se ele fosse tão básico, ele não era tão negligenciado por todos os cristãos, né? E esse pedido de um dos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, é muito significativo. Por que ele pediu isso, né? Por que esse discípulo pediu, Senhor, ensina-nos a orar? É interessante a gente prestar atenção que Jesus estava orando. E quando ele terminou, esse discípulo pediu para ele. Vamos abrir agora em Lucas também, 3:21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E estando ele a orar, o céu se abriu. Agora Lucas 6:12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Em Lucas 5:16 também, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 9:28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Só esses textos, irmãos, porque se a gente fosse pegar todos, ia demorar bastante. De tantos textos que diz do nosso Senhor orando a todo momento, procurando lugares para orar, pegando seus discípulos para orar. Nós pegamos algumas partes aqui, ele se retirando para orar. Quando ia acontecer alguma coisa, algo de especial, quando ele estava para fazer alguma coisa de especial, como um exemplo, no batismo, quando ele foi escolher os apóstolos, ele sempre estava em oração. Desde o começo da sua vida até o fim da sua vida, ele estava em oração. No Getsemane, ele estava em oração. Na transfiguração, também ele subiu ao monte com o propósito de orar. Ele também estava em oração. A todo momento, o nosso Senhor estava em oração. Esse é o maior exemplo para nós. Porque até hoje, durante a ceia, a irmã leu, né? O Senhor abriu mão da sua glória, o soberano dos reis da terra, o Senhor da glória. É dito aqui que ele procurava lugares solitários para orar. Orar a todo momento. Estava algo para acontecer, ele orava. Momento de dificuldade, ele orava. Momento também não só de dificuldade, mas momento de prosperidade. Quando ele estava para ressuscitar Lázaro, ele também orou. Em toda a parte da escritura dos 4 evangelhos,
toda vez o nosso Senhor estava em oração, procurando lugares para orar. E é muito interessante que os discípulos pedem, em Lucas 11, Senhor, ensina-nos a orar. Eles pediram aquilo que eles mais viam no seu mestre. Senhor, ensina-nos a orar. É isso que o Senhor não para de fazer. É isso que o Senhor faz toda hora. O Senhor toda hora procura lugares solitários para orar. Toda hora que estamos juntos, o Senhor se retira para orar. Mas eles sabiam. Ele, operando vários milagres, mesmo assim ele orava. Se ele é o Senhor da glória, o Filho de Deus, e procura lugares para orar, a todo momento orar como um humilde servo, pedindo, e nós, irmãos? Nós somos melhores do que o próprio Senhor para não orar? Porque eu comecei falando, se é um assunto tão básico e tão principal da cristandade, da fé cristã, por que é tão negligenciado? Agora eu faço uma pergunta. Se nós estivéssemos lá diante do Senhor, o que nós pediríamos? Será que nós pediríamos, Senhor, ensina-nos a orar? Ou será que a gente pediria, Senhor, me ensina a tirar dinheiro do peixe como o Senhor tirou? Me ensina a ganhar dinheiro? Senhor, ensina-me a curar como o Senhor cura. Eu quero também curar os paralíticos, curar os cegos, curar os endemoniados. Me dá poder, Senhor. Mas não foi isso que eles pediram. Senhor, ensina-nos a orar. O nosso Senhor mostra aqui que ele era um homem de oração. E esse é o tema da mensagem. Um homem de oração. Um homem, uma mulher de oração. Nós devemos também seguir esses passos. Há muitos servos do Senhor que falam que é uma escola de oração, a escola do Senhor. A todo momento procurando, orando, pedindo ao Senhor, sempre clamando ao Senhor, em todos os momentos de dificuldade, de prosperidade, de bênção, em todos os momentos, sempre orando. A gente pode também ir para um outro lado, que é da religiosidade, ou às vezes do misticismo também. Quando nós oramos, o céu se abre, as coisas acontecem, mas não é essa religiosidade que acontece aqui, não é, eu vou comprar um copo d'água, eu tenho que orar. Levar tudo como se fosse os 3 passos para você alcançar a bondade de Deus, a bênção de Deus. Não é dessa forma. Não é um manual de regras. Como, por exemplo, Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Se os irmãos orarem 3 vezes ao dia, os irmãos vão conquistar a bênção que quiser. Não é dessa forma. O principal da oração é falar com Deus. Quando a gente pensa em oração, a gente pensa fechar a porta do quarto, mas basicamente, oração é falar com o Senhor, falar com Deus. Há 2 formas que o Senhor fala. Na verdade, 2 formas da piedade cristã, da prática cristã. É a oração e a leitura da palavra. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E como que o Senhor fala conosco? Por meio da palavra. Quando nós lemos a palavra, o Senhor está falando conosco. Quando nós oramos, nós estamos falando com o Senhor. E na palavra, diz em vários textos. Também em Lucas, o Senhor diz, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Como eu disse no começo, irmão, se fosse pegar todos os textos sobre oração, não ia dar tempo. Mas em 1 Tessalonicenses 5,17, fala sobre o dever de orar, Romanos 12, Efésios 6,18 e por aí vai. Os irmãos conhecem muitos textos também. E é esse o nosso dever, de estar vigiando, estar orando, orar sem cessar, orar constantemente. E quando eu digo orar, é comunhão com Deus, é falar com Deus. A palavra também nos diz que todas as nossas petições nós devemos colocar diante do Senhor. Quando nós queremos alguma coisa, como por exemplo, nós trabalhamos, às vezes nós precisamos de um celular. Celular é algo material deste mundo, é muito caro, às vezes nós precisamos disso, nós oramos por alguma necessidade.
que nós precisamos para trabalhar ou para alguma outra coisa. E o Senhor diz para colocarmos tudo em oração. Mas quando é colocar tudo em oração, não é fazer um pedido ao Senhor como se ele fosse como se nós fôssemos senhores do próprio Deus, como se ele tivesse que fazer o que nós mandamos ou pedimos para ele. Mas quando oramos, nós devemos ir diante do Senhor como humildes servos, como lemos aqui. Ele procurava lugares solitários e nós não vemos ele pedindo nada de coisas materiais ou coisas para ele mesmo. Era sempre pedindo para a glória de Deus. Sempre pedindo pelos seus apóstolos, pelas suas ovelhas que estavam ao seu redor. Era esse sempre o pedido dele. Não que nós não possamos pedir outras coisas, mas nós devemos nos lembrar que falar é comunhão com Deus. É falar com Deus. Eu queria agora dar mais um passo para a gente ir em Gênesis 3. Eu falei que oração é falar com Deus, é comunhão. Agora a gente vai entrar aqui em Gênesis 3, Adão, né? Nós vamos entrar num terreno onde era tudo perfeito. Onde o Senhor, Deus, falava com Adão. Aqui era o paraíso, era o homem perfeito. E o Senhor tinha comunhão com o homem, conversava audivelmente. E eu quero que os irmãos notem que essa daqui o texto que vamos ler é Gênesis 3, do 8 ao 10. E isso é a comunhão, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui o Senhor chamando o homem à comunhão. Na palavra, todos nós sabemos que o Senhor nos chama à comunhão do seu Filho. O Senhor nos chama à comunhão. E um meio de ter comunhão com o Senhor, como eu disse, é a oração e a palavra de Deus. E tanto como pessoalmente, orar e ler a palavra pessoalmente, como também coletivamente. A oração coletiva, a leitura da palavra coletiva, isso tudo é comunhão com Deus. Mas algo aconteceu aqui, o pecado. O homem pecou. E pelo pecado entrou a morte no mundo, entrou o mal, e teve um efeito desastroso na vida do homem e também de todos nós. Ele teve medo e se escondeu. Ele teve medo de Deus, se escondeu de Deus. Ele não permaneceu na presença do Senhor por causa do pecado. O pecado faz isso conosco. Ele nos tira da comunhão do Senhor. E uma das principais coisas que o cristão começa a abandonar, não é a reunião dos irmãos, às vezes não é a leitura da palavra. A primeira coisa que ele abandona é a oração. Quando o cristão ele está firme no Senhor, ele está buscando ao Senhor, a primeira coisa que ele começa a fazer é orar. Depois ele lê a palavra. Depois ele reúne com os irmãos. Nunca é de trás para frente. Sempre a primeira coisa abandonada é a oração. Porque a oração, nós não vemos, a oração é sempre em secreto. A oração não é vista por ninguém. É você e Deus. É o Filho de Deus, uma ovelha do Senhor, um vaso do Senhor falando com o próprio Deus. Mas aqui nós vemos que Adão fugiu. E é essa natureza que nós temos, de fugir da comunhão do Senhor. Fugir da oração, fugir da leitura da palavra, e fugir e por aí vai. Um abismo vai gerando outro abismo. Começa com a oração, depois o abismo vai entrando. E é interessante também que o Senhor, ele vai examinando
o homem, ele pergunta, como que você sabe que você está nu? E a primeira coisa que Adão faz é culpar o outro. Um vai jogando a culpa para o outro. Isso é o que o pecado faz. Não foi isso que o nosso Senhor fez. É dito que o Senhor, quando os soldados chegaram para prender o Senhor, ele se adiantou diante dos discípulos. Ele tomou a frente. Aqui, Adão se escondeu atrás da mulher, a mulher se escondeu atrás da serpente, um se escondendo atrás do outro, não querendo assumir a culpa. Tudo por causa do pecado. E o que eu quero mostrar aqui é que essa é a nossa natureza, de fugir. Por isso que nós temos lido Atos 2:42 e perseveravam. Porque a oração, como eu disse no começo, se é um assunto tão básico, por que é tão negligenciado? Porque ele precisa de ser perseverante. Nós às vezes não temos vontade de orar. Isso é normal, porque nós às vezes temos esse mesmo sentimento de Adão, de fugir. Mas a palavra diz para perseverarmos. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Agora eu quero dar mais um passo, porque eu tenho falado bastante de comunhão, que a oração é a comunhão com Deus, nós falarmos com o Senhor. Mas quando nós oramos, o que é que Deus busca? Será que Deus busca ver uma pessoa perfeita? Ou talvez que você tenha algo para mostrar para Deus que você fez na sua oração? Como os fariseus oravam. Eu jejuo 3 vezes ao dia, eu faço caridade, eu faço isso, faço aquilo. Será que é isso que Deus quer na nossa oração? Eu quero que os irmãos abram em Salmo 51. Os irmãos conhecem, né? Salmo 51 é sobre Davi, quando ele pecou com Batseba. Salmo 51, versículo 6. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo. Só até aí. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo. Versículo 16 e 17. De Salmo 51. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. A pergunta que eu fiz foi: o que é que Deus busca na oração? Esse texto responde: é a verdade. O que o Senhor quer é uma confissão. O Senhor quer que nós nos arrependamos. E nós nos arrependamos diante da verdade. Aqui, Davi diz: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu daria. O Senhor não quer que nós compensamos alguma coisa. Não quer alguma coisa, como por exemplo, Adão pecou e fugiu. Se nós pecarmos, já que pecamos, vamos compensar a Deus com alguma coisa. Vamos fazer mais caridade, vamos dar dízimo, vamos dar ofertas, vamos dar tudo que a gente tem. Mesmo assim, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer a verdade. E Davi sabia disso muito bem. Porque no Salmo 51 é o arrependimento de Davi. Mas até chegar a esse arrependimento demorou algum tempo. Porque é dito que Davi, ele cobiçou Batseba. Ele dormiu com Batseba, matou seu marido e ficou com sua mulher. Só que Davi não se arrependeu de primeira. Ele ficou, provavelmente foi alguns meses, no mínimo 8 meses, porque é dito que a criança morreu. Teve que o profeta Natan, enviado por Deus, exortar o próprio rei Davi para que ele se arrependesse. O Senhor teve misericórdia de Davi e ele se arrependeu. E a oração dele é: eis que te comprases, na verdade, no íntimo. Ele sabia muito bem disso. Vamos só voltar um pouquinho no Salmo 32. Algo que acontece ao contrário da verdade, quando escondemos a verdade. O versículo 3, 32, 3.
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu humor, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Esse é o servo Davi. Ele que pecou. Tenho falado muitas vezes a pergunta que fiz, o que é que o Senhor busca na nossa oração, na oração dos seus servos? É a verdade, é a confissão, é o arrependimento. O Senhor não busca nada mais disso. Ele quer que nós nos arrependamos. Nós podemos ver no Velho Testamento a história de Israel. O Senhor sempre exortava por meio de um profeta a Israel. O Senhor sempre mandava algum inimigo para que Israel se arrependesse. Quando Israel começava a abandonar o Senhor, começava a servir outros deuses, o Senhor mandava espoliadores, o Senhor levantava alguma nação contra Israel para ferir Israel, para que ela se arrependesse, para que ela visse que ela está num mau caminho e que não é o caminho do Senhor. Mas teve uma determinada vez que, quando se levantaram nações contra Israel, a primeira coisa que Israel fez foi procurar outra nação para ajudá-la contra essa nação. Israel não foi procurar o Senhor. Israel não foi diante do Senhor. Não foi confessar o seu pecado ao Senhor. Não foi dizer a verdade ao Senhor. Pelo contrário, eles foram tentar fazer outras coisas. Buscar outros caminhos para sair daquele sofrimento. Mas o que o Senhor quer, como eu disse aqui, é a verdade. Enquanto nós calamos, nós evitamos a confissão, os nossos olhos se desfalecem. É prejudicial. E como nós lemos aqui também no Salmo 32, todo homem piedoso te fará súplicas. É engraçado que todo homem piedoso te dará ordens. Não é isso que está escrito aqui. Todo homem piedoso te fará súplicas. Na nossa oração com o Senhor tanto quer verdade como também reverência. Não é algo que nós mandamos diante do Senhor, mas toda vez que o Senhor orava, o nosso Senhor orava, ele dizia, seja feita a tua vontade, não seja feito a minha. E é isso que o Senhor quer. Eu quero que os irmãos abram também em Lucas 7. Se eu estiver indo rápido demais também, que os irmãos falem, tá? Lucas 7, versículo 36 ao 39. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Aqui mostra uma mulher, é dito algumas vezes que ela é pecadora, que ela tocou no Senhor, ela foi diante do Senhor, se prostrou, chorou diante do Senhor, regou com suas lágrimas os pés do Senhor, ungiu os pés do Senhor e secou com seus cabelos. Essa é uma oração verdadeira. Essa é uma oração que o Senhor quer. Onde há verdade, onde há reverência. Ela também pecou, como Adão pecou, como Davi pecou. Só que ela foi diante do Senhor com
na verdade, ela não somente derramou lágrimas e unguento, ela derramou o coração inteiro diante do Senhor. E o resultado disso, no versículo 47 de Lucas 7 mesmo, o Senhor diz para ela: perdoados-lhe são os teus muitos pecados. E é isso que nós devemos fazer. Como eu disse, como a gente leu no Salmo 32, sendo assim todo homem piedoso te fará súplicas. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Sempre orar e vigiar para que não entreis em tentação. E como eu falei no começo, o que é que Deus quer na nossa oração? Verdade, reverência diante do Senhor. E eu não sei se os irmãos notaram, mas algo essa pecadora disse para o Senhor. Não é dito nenhuma palavra. Ela derramou o seu coração por inteiro. Há um ditado de um servo do Senhor que diz: é melhor uma palavra de coração do que 1000 palavras sem um coração. O que o Senhor quer é a verdade, é que nós derramemos como essa mulher derramou o seu coração diante do Senhor. Quando nós formos diante do Senhor em oração, às vezes nós não temos o que dizer, mas o simples estar diante do Senhor já faz muita diferença. Como eu disse, orar é falar com o Senhor, orar é comunhão com o Senhor. E essa mulher teve comunhão com o Senhor e teve seus pecados perdoados. Agora, vamos dar mais um passo e caminhando para o final, vamos abrir em Gênesis 18. E peço também que dois irmãos, alguém abra em 2 Crônicas 27, capítulo 20, versículo 7, e um outro irmão abra em Tiago 2, 23. E depois nós vamos ler Gênesis 18. 20, versículo 7. E depois Tiago 2, 23. Quem abriu em 2 Crônicas, se puder ler. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Só tem. Quem abriu em Tiago, se puder ler. Se cumpriu a escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Acho que vocês notaram o termo amigo de Deus. Esse termo me chamou muita atenção. Um servo do Senhor ser chamado amigo de Deus. Acho que todos nós, o Senhor é bondoso para conosco e todos nós temos amigos, Amigos de infância, amigos que vão com o tempo vão aparecendo. E um amigo, quando você tem amigo, as mulheres também, você passa tempo com eles. Às vezes na verdade, quando se tem um amigo, você não só passa tempo com ele, mas você abre o coração para ele. Os amigos, digo do mundo mesmo. Os amigos, ele conhece você bem, às vezes mais do que você mesmo. O amigo, você passa tempo com ele, às vezes você não diz uma palavra, mas o seu amigo já sabe o que está acontecendo. Os amigos que às vezes temos, nós passamos tempo e tempo e tempo com eles. Os amigos estão no tempo da dificuldade, os amigos estão no tempo da prosperidade. Se está alguma dificuldade, o amigo está lá. E se tem algum momento que você quer desabafar, seu amigo está lá. E aqui o termo, Abraão, o teu amigo. Em Gênesis 18, versículo 16,
Versículo 16 ao 22. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor. Esse versículo 17 o Senhor disse consigo mesmo, tá? O Senhor disse consigo mesmo: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. No versículo 20, o Senhor compartilha com Abraão aquilo que ele está para fazer. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Não sei se os irmãos todos sabem o que está acontecendo aqui. Em Gênesis 18, o Senhor Deus ia aniquilar a cidade de Sodoma e Gomorra. Só que Abraão sabe que Ló estava lá. E aqui diz, ocultarei de Abraão o que estou para fazer? E depois o Senhor compartilha com Abraão o que ele está para fazer. E esse versículo do 16 ao 20 mostra o Abraão, o amigo de Deus. O próprio Deus compartilhando com um vaso o que ele está para fazer. É impressionante como a Bíblia diz que Abraão é amigo de Deus. O Deus que apareceu a Abraão, o Senhor da glória, o Criador dos céus e da terra, tem um amigo. A palavra diz que é Abraão. É impressionante também, eu não disse isso, mas quando eu falei de amigo, o amigo está presente a todo momento. Quando nós somos amigos de alguém, temos amigo, nós pegamos coisas dos amigos. Às vezes nós andamos tanto com aquela pessoa, nós parecemos com ela. Vamos andando, compartilhando, um conhecendo o outro, abrindo o coração um para o outro. Nós acabamos se parecendo com aquela pessoa e sem perceber. Os irmãos, se puderem depois ler, em Gênesis 12, Abraão é um Abraão. Tanto que o nome dele é outro, né? É Abraão. É uma pessoa. No decorrer dos capítulos, nós vamos a mudança tremenda de Abraão. É o Senhor compartilhando com Abraão. É dito também que, logo quando o Senhor aparece a Abraão, em Gênesis 12, o Senhor faz uma promessa. Que ele ia ter um filho, ia ser uma poderosa nação. Ele diz aqui, para que ordene a seus filhos, a casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. E para ter aquela promessa que o Senhor fez para ele, em Gênesis 12, demorou 25 anos. 25 anos para ter o filho da promessa. Abraão, ele errou. Ele teve fraqueza, ele errou. Mas o termo de ser amigo de Deus é muito gracioso. Porque mesmo o homem errando, é dito que Abraão, o teu amigo, em Crônicas, o rei está fazendo uma oração. E na oração ele diz, Abraão, o teu amigo. Em Tiago, fala que ele alcançou, ele creu em Deus. Isso foi justiça diante do Senhor. E no final diz que Abraão é um amigo de Deus. E essa a comunhão que nós deveríamos ter com o Senhor. Ter o Senhor como nosso amigo. Como eu disse, orar é falar com Deus. Assim como nós falamos com o nosso amigo, os nossos amigos deste mundo, amigos também cristãos,
o Senhor quer que falemos com Ele. Como aquela mulher que a gente leu em Lucas 7. Derramemos o nosso coração com verdade e reverência. Aqui, em Gênesis 18, eu li só a primeira parte, porque assim, essa comunhão com Abraão, isso tudo que o Senhor compartilhou com Abraão, levou ele a fazer uma coisa, a orar. É dito que ele permanece na presença do Senhor e depois ele começa a orar. Destruirás o justo com o ímpio? Porque ele sabia que Ló estava lá. E ele começa a orar, e se vocês lerem em casa depois, vocês vão perceber que várias vezes ele diz, eis que me atrevo diante de ti. Ele ora diante do Senhor com toda a reverência. Embora o Senhor compartilhe com ele o que está para fazer, isso não ensoberbece o coração de Abraão. Já que o Senhor está me compartilhando isso, eu sou amigo de Deus, eu posso falar o que eu quiser. Pelo contrário. Aí que ele tem mais reverência. Várias vezes ele diz, eis que me atrevo a falar, não se ire o Senhor. Me atreverei mais uma vez, eis que me atrevi a falar ao Senhor, não se ire o Senhor. E no final, depois dessa oração, o Senhor tira Ló de Sodoma e Gomorra. Ele não destrói o justo com o ímpio. Ele tira Ló e sua família de lá e eles são salvos. Mas o contexto antes disso, antes de Ló ser salvo, é esse aqui. É Deus compartilhando com Abraão o que está para fazer, Abraão permanecendo na presença do Senhor e Abraão orando ao Senhor. Irmãos, caminho para o final dessa mensagem, porque eu até coloquei uma pergunta aqui, será que nós mudamos o coração de Deus com a oração? Quando nós oramos, nós mexemos com o coração de Deus, nós fazemos com que Ele mude para que a gente consiga algo? E a resposta é não. O que é que muda quando nós oramos e oramos e oramos sem cessar, oramos constantemente, orando sempre sem esmorecer? O nosso coração é mudado, como Abraão foi mudado aqui. Aí você diz, o que é que mudou, Abraão? Abraão ele veio de uma terra de ídolos, uma terra idólatra. Aqui o próprio Deus está compartilhando algo de si com Abraão. Intimidade, como lemos no Salmo, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. A comunhão com o Senhor, a oração e a leitura da palavra, nos muda, nos transforma, faz com que nós sejamos transformados de glória em glória, graça sobre graça, à imagem do Filho de Deus. Como eu li no começo de Lucas 11, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus Cristo é o modelo, e é por meio dele que oramos. Quando nós passamos tempo com o Senhor, tempo e mais tempo, orando diante do Senhor, sempre com verdade, sempre com reverência, como nós lemos em Lucas 7, derramando os nossos corações diante do Senhor, nós estamos fazendo do Senhor o nosso melhor amigo. O Senhor diz, já não nos chamamos mais de servos, mas de amigo. A mesma palavra que ele disse para Abraão. Muitos servos do Senhor, quando em Daniel, eu acho muito impressionante isso, porque Daniel orava 3 vezes por dia, e surgiu uma lei lá que não podia mais orar. Quem fosse pego orando, iria morrer, iria para a cova dos leões. E quando surgiu essa lei, a primeira coisa que Daniel foi fazer foi o quê? Orar. Foi falar com o Senhor. Nenhuma lei impediu que ele orasse. E nós vemos em muitos e muitos servos do Senhor, servos do passado, na palavra, e todos eles eram homens de oração. Todos. Muitos, hoje, alguns deram o nome
tanto Spurgeon, Jonathan Edwards, depois que eles morreram, eles ficaram como o príncipe dos pregadores, o maior eloquente pregador. Mas a primeira coisa que eles faziam, todos os servos do Senhor, era oração. Todos eles eram homens de oração. É dito também que um dos servos do Senhor, John Wesley, ele acordava, ele diz que acordava antes dos passarinhos louvarem a Deus, ele louvava primeiro, ele orava primeiro. Tamanha a devoção desses irmãos. Isso não é um manual de regra para fazermos, mas eu quero que os irmãos percebam a devoção de cada irmão. John Knox, um servo escocês, de 1550 mais ou menos, passou muita perseguição. E este era um homem de oração. Ele se sentia muito fragilizado, ele era um homem muito humilde e ele orava muito. É dito que na história dele, quando ele foi chamado para pregar, ele fugiu. Ele tinha medo, ele não se sentia à vontade para pregar. A primeira coisa que ele foi fazer foi fugir. Para vocês perceberem quem era este homem. Era um fujão como Adão. Mas o Senhor foi transformando a vida dele, ele se tornou um pregador. Mas o que ele mais fazia era orar. E a oração mostra humildade. Como a gente leu, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. O homem piedoso, a mulher piedosa, faz súplicas diante do Senhor. Ora como um humilde servo. Esse John Knox, ele viveu nessa época de 1500 e houve uma rainha muito sanguinária. Maria, acho que o nome dela era Maria Guise, alguma coisa assim, mas chamava ela de Maria a Sanguinária. E ela fazia guerras e tudo mais, só que ela diz uma frase. Ela não tinha medo de milhares de tanques de guerra, de armas, mas ela tinha medo de uma coisa, de John Knox orando. Disso ela tinha medo, porque ela sabia que a oração deste homem, ele era um homem de oração e o Senhor o ouvia. E que os irmãos possam ouvir essa palavra e que isso possa nos encorajar a sermos homens e mulheres de oração. Que quando nossos filhos estiverem grandes, quando pessoas se referirem a nós, que eles não pensem, ou que também nós não queiramos também, né? Que venhamos ser os melhores pregadores da atualidade, os pregadores que pregam as insondáveis riquezas de Cristo, os pregadores, ou os diáconos, ou os presbíteros, os evangelistas, os mais famosos da humanidade, mas que nós venhamos ser somente conhecidos como homens de oração, como os homens que são realmente amigos de Deus. Que os nossos filhos, as pessoas ao nosso redor, vejam testemunho na oração. É interessante que para falar desse tema oração, é preciso estudo, né? Mas é preciso mais oração do que estudo. Que o Senhor possa avivar o nosso coração e que isso venha nos atrair cada vez mais para Ele. Amém.